2026, daqui a apenas um ano. Para a maioria dos católicos, será só mais um ano comum. Missas aos domingos, orações de rotina, vida cristã como sempre foi. Mas entre 1961 e 1965, em uma pequena vila nas montanhas da Espanha, Nossa Senhora apareceu a 4 meninas simples. E suas lágrimas revelaram algo assustador: a humanidade está se aproximando de um momento decisivo. Um ponto sem retorno. E se as profecias de Garabandal estiverem certas, 2026 pode ser literalmente o último ano em que a vida será normal antes que eventos proféticos comecem a se desdobrar rapidamente. O último ano de paz relativa. O último ano de preparação. Se você é católico sincero, se ama Nossa Senhora, se preocupa com sua salvação eterna, este vídeo não é coincidência. Nos próximos minutos, você vai descobrir 3 avisos proféticos que Nossa Senhora deu em Garabandal. E por que eles apontam diretamente para 2026 como um ano de transição crítica. Fique até o final. Porque o terceiro aviso vai explicar exatamente o que você deve fazer para se preparar. Garabandal. Uma vila minúscula nas montanhas de Santander, Espanha. Apenas 300 habitantes. Tão remota que mal tinha estrada de acesso. E foi exatamente ali que Nossa Senhora escolheu aparecer. 18 de junho de 1961. 4 meninas, Conchita Gonzalez, Marilole Mazon, Jacinta Gonzalez e Maricruz Gonzalez, estavam brincando após a catequese quando viram um anjo luminoso. Dias depois, o arcanjo São Miguel anunciou que a Santíssima Virgem Maria viria até elas. Durante 4 anos, Nossa Senhora apareceu mais de 2.000 vezes àquelas meninas. E não foi em segredo. Milhares de testemunhas presenciaram os êxtases: médicos, padres, cientistas, céticos. Viram as meninas levitarem, caminharem de joelhos sobre pedras afiadas sem se machucarem, entrarem em estados sobrenaturais profundos. Mas o mais impressionante não foi como ela apareceu. Foi o que ela disse. As mensagens de Garabandal eram claras e perturbadoras. A humanidade estava se afastando de Deus a uma velocidade alarmante. A própria Igreja passaria por grandes tribulações. E um evento sobrenatural global, chamado de o Grande Aviso, viria para despertar a consciência de toda a humanidade antes de um castigo final. Agora, aqui está o que você precisa saber: Garabandal ainda não tem aprovação oficial definitiva da Igreja. Mas também não foi condenada. Está em estudo canônico. E milhares de conversões documentadas, curas inexplicáveis e frutos espirituais extraordinários continuam acontecendo através dessas aparições décadas depois. A Igreja é prudente, e isso é prudente. Mas há algo que ninguém pode negar: as videntes, hoje idosas, permanecem firmes em seus testemunhos. E recentemente, suas palavras ganharam uma urgência que não havia antes. Então por que 2026 especificamente? Vamos ser completamente honestos aqui. Nossa Senhora não disse literalmente 2026 em Garabandal. Mas quando você analisa os sinais específicos que ela descreveu, o estado atual do mundo, as palavras recentes das videntes ainda vivas, e as profecias paralelas de outras aparições aprovadas como Fátima e Akita, 2026 emerge como um ano crítico de transição. Conchita Gonzalez, a principal vidente, hoje com mais de 70 anos, conhece a data exata do grande aviso, mas foi proibida sobrenaturalmente de revelá-la até uma semana antes. Em entrevistas recentes, suas palavras têm uma urgência que não havia antes. Quando perguntada se ainda falta muito, ela simplesmente diz: não muito tempo. Aqueles que duvidavam já não estão aqui para ver. Ela disse isso nos anos 1960. 60 anos se passaram. Muitos dos céticos de fato morreram. E há outro detalhe crucial: Nossa Senhora disse que o grande aviso viria quando a situação no mundo estivesse em seu pior momento.
quando parecia que tudo estava perdido. Quando a igreja estivesse quase destruída. Olhe ao redor. Estamos vivendo exatamente esse momento. E 2026 pode ser o último ano antes que a aceleração profética se torne impossível de ignorar. O primeiro aviso que fez Nossa Senhora tremer foi sobre a própria Igreja Católica. Em 1965, Nossa Senhora disse às videntes algo chocante, e isso está documentado no livro oficial Garabandal, de Vila de Espiaques. Muitos cardeais, bispos e sacerdotes estão no caminho da perdição, e com eles levam muitas almas. Pense na gravidade disso. A própria mãe da Igreja, em lágrimas, vendo seus filhos consagrados abandonando a verdade e arrastando ovelhas para o abismo. E o que vemos hoje, no final de 2024? Padres que negam publicamente a presença real de Cristo na Eucaristia. Bispos promovendo agendas que contradizem frontalmente o Evangelho e o magistério de 2000 anos. Cardeais profundamente divididos sobre doutrinas que sempre foram claras e definitivas. Seminários praticamente vazios. Igrejas históricas sendo vendidas ou transformadas em museus e bares. A vidente Mariloli, antes de falecer em 2009, reafirmou esta profecia dizendo: a confusão virá de dentro. Os próprios pastores confundirão as ovelhas. E olhe o que está acontecendo, católicos comuns completamente perdidos sem saber em quem confiar, qual doutrina seguir, qual padre tem autoridade moral. A apostasia não é mais uma ameaça futura. Ela está aqui. Agora. Dentro dos próprios muros da igreja. Por que isso torna 2026 crítico? Porque os próximos anos marcarão uma separação definitiva. Uma divisão clara entre católicos que permanecem fiéis à tradição apostólica e à doutrina imutável, e aqueles que abraçam uma nova igreja adaptada às ideologias do mundo moderno. 2026 pode ser o último ano em que você consegue facilmente encontrar uma paróquia fiel. Uma confissão ortodoxa. Uma missa reverente. Depois disso, a separação do trigo e do joio se intensificará dramaticamente. Nossa Senhora viu isso décadas atrás. E ela nos avisou para que nos preparássemos espiritualmente antes que fosse tarde demais. O segundo aviso é o mais extraordinário e está no coração das mensagens de Garabandal, o grande aviso. Nossa Senhora revelou às videntes que antes do grande castigo final, Deus daria à humanidade uma última chance de conversão. Um evento sobrenatural visível simultaneamente no mundo inteiro, descrito como duas estrelas colidindo, mas que não colidem, que fará cada pessoa na Terra, católica ou não, crente ou ateia, ver o estado real de sua alma diante de Deus. Conchita descreveu assim em seu diário publicado: será como um fogo interior que não queima nossa carne, mas queima nosso espírito. Todos verão seus pecados exatamente como Deus os vê. E sentiremos a dor que nossos pecados causaram ao coração de Cristo. Imagine, bilhões de pessoas experimentando simultaneamente uma espécie de mini-julgamento particular. Vendo cada pecado. Cada mentira. Cada traição. Cada impureza. Sentindo o peso eterno de suas escolhas. E tendo uma última oportunidade de se arrepender genuinamente. Os justos sentirão paz e gratidão. Os pecadores sentirão horror e desespero. E muitos, diante dessa revelação divina, morrerão de choque puro, especialmente aqueles em pecado mortal grave. Conchita conhece a data exata. Ela foi instruída a anunciá-la ao mundo apenas uma semana antes. E quando perguntaram quando seria, ela disse algo perturbador: muito em breve. Não falta muito. Agora conecte os pontos. Se o grande aviso está próximo, e todos os sinais que Nossa Senhora descreveu antes do aviso já estão se cumprindo, a apostasia na igreja, a confusão moral global, a perseguição aos cristãos, o colapso da família. Então 2026 pode ser literalmente o último ano normal antes deste evento cósmico que mudará tudo para sempre. A pergunta não é se vai acontecer.
A pergunta é: quando o aviso vier de forma repentina e inesperada, sua alma estará em estado de graça? Por que não haverá tempo para arrependimento naquele momento? Será instantâneo e definitivo. Nossa Senhora nos avisou para vivermos sempre preparados, sempre em graça santificante, porque ninguém sabe o dia nem a hora. O terceiro aviso é o mais difícil de aceitar, mas é necessário que você saiba: está vindo uma perseguição. Nossa Senhora em Garabandal disse algo profético: virá um tempo em que parecerá que a igreja desapareceu completamente da terra. Mas ela estará escondida, protegida, em pequenos grupos fiéis espalhados. Ela também alertou especificamente sobre o comunismo, que na época dos anos 60 estava crescendo na Europa, dizendo que ele voltaria com força total, mas de forma diferente. Mais sutil. Mais infiltrado nas instituições. Mais perigoso. E o que estamos vendo hoje? Cristãos sendo perseguidos ativamente em mais de 70 países. Igrejas católicas profanadas quase semanalmente na Europa. Padres presos por pregarem a moral cristã tradicional. Leis sendo aprovadas em nações ocidentais que criminalizam a própria doutrina católica sobre família, sexualidade e vida. Uma cultura global que odeia visceralmente tudo que é sagrado. Mas aqui está o que é ainda mais grave: a perseguição não vem apenas de fora da igreja. Ela vem de dentro. Católicos fiéis sendo rotulados como extremistas e fundamentalistas por simplesmente acreditarem no catecismo. Sacerdotes ortodoxos sendo silenciados, transferidos ou suspensos. Comunidades tradicionais sendo atacadas e dispersas. Famílias católicas sendo investigadas por educarem seus filhos na fé. Nossa Senhora viu isso décadas atrás. Ela tremeu. E ela nos alertou claramente: fortaleçam sua fé agora. Enraizem-se na doutrina verdadeira agora. Preparem suas famílias agora. Porque dias muito difíceis estão chegando. Por que 2026 é tão crucial neste contexto? Porque os próximos anos marcarão o início de uma perseguição aberta e sistemática ao catolicismo autêntico. 2026 pode ser o último ano em que você pode praticar sua fé publicamente sem consequências sociais, profissionais ou até legais graves. O último ano em que pode educar seus filhos livremente nos valores católicos sem interferência estatal. O último ano em que pode frequentar uma missa tradicional sem ser monitorado como potencial extremista. O último ano para construir redes de apoio católico autêntico antes que seja necessário voltar às catacumbas. Nossa Senhora não disse isso para nos apavorar. Ela disse para nos preparar. E a preparação começa agora, não quando a tempestade já estiver sobre nossas cabeças. Então aqui estão os 3 avisos de Garabandal que apontam para 2026 como um ano de transição crítica. Primeiro, a apostasia crescente dentro da própria Igreja Católica, dividindo o trigo do joio de forma cada vez mais visível. Segundo, o grande aviso sobrenatural que está se aproximando, um evento global que revelará a cada pessoa o estado de sua alma diante de Deus. Terceiro, uma perseguição intensificada contra católicos fiéis, vinda tanto de fora quanto de dentro da Igreja. 2026 potencialmente o último ano normal antes que a aceleração profética se torne inegável. Mas aqui está algo crucial que você precisa entender: Nossa Senhora não veio a Garabandal para nos apavorar ou desesperar. Ela veio como mãe amorosa para nos preparar. Para nos dar tempo. Para nos oferecer um caminho de salvação. E se você está assistindo este vídeo agora, não é coincidência. É porque você é uma das almas que ela quer salvar. Uma das ovelhas que ela quer proteger da tempestade que se aproxima. A pergunta agora é: o que fazer? Nossa Senhora em Garabandal nos deu instruções muito claras e práticas. Primeiro, volte aos sacramentos com seriedade. Principalmente confissão e Eucaristia. Confesse seus pecados com frequência.
honestidade e arrependimento real, receba a Eucaristia em estado de graça. Vá à missa não por obrigação social, mas por amor verdadeiro a Cristo presente no altar. Viva constantemente em estado de graça, porque o grande aviso pode vir a qualquer momento sem avisos prévios. Segundo, reze o Santo Rosário todos os dias. Nossa Senhora pediu isso em Garabandal exatamente como pediu em Fátima, Lourdes e em todas as suas aparições. O rosário é a arma espiritual para os tempos de tribulação. Se você não tem esse hábito, comece hoje mesmo. Mesmo que seja apenas 1/3. Mas comece. Terceiro, faça penitência e sacrifícios voluntários. Jejum às sextas-feiras. Renuncie a pequenos prazeres e confortos. Ofereça seus sofrimentos diários pela conversão dos pecadores. Nossa Senhora disse em Garabandal algo devastador: muitas almas vão para o inferno porque não há quem se sacrifique e reze por elas. Você pode ser essa pessoa que salva almas através do sacrifício. Quarto, estude profundamente sua fé católica. Leia o Catecismo da Igreja Católica. Conheça a doutrina tradicional. Estude os santos e doutores da Igreja. Por quê? Porque nos tempos de confusão massiva que estão vindo, apenas católicos bem formados e enraizados na verdade conseguirão discernir o erro da ortodoxia. Ignorância doutrinal será fatal espiritualmente. Quinto, prepare sua família agora. Ensine seus filhos a rezar com seriedade. Consagre sua casa ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Crie um verdadeiro lar católico, com crucifixos, imagens sagradas, vida sacramental regular. Por quê? Porque sua casa pode precisar se tornar uma igreja doméstica quando não houver mais missas fiéis disponíveis próximas. E acima de tudo, confie profundamente na misericórdia infinita de Deus. Nossa Senhora prometeu em Garabandal que após o tempo de tribulação e purificação virá uma era de paz. Uma nova primavera da Igreja. Um tempo de fé renovada, de santidade florescente. De união católica autêntica. Mas para chegar lá, a humanidade e a Igreja precisam passar pela purificação do fogo. E essa purificação começa agora. Começa em 2026. Então aqui está a pergunta final que você precisa responder para si mesmo. Quando olhar para trás daqui a alguns anos, você vai se lembrar de 2026 como o último ano em que poderia ter se preparado espiritualmente, mas não o fez. Vai se lembrar como o ano em que ignorou os avisos, continuou na mornidão espiritual, e foi pego desprevenido pelos eventos proféticos. Ou será o ano em que você finalmente acordou, ouviu o chamado urgente de Nossa Senhora, converteu radicalmente seu coração, e se preparou com seriedade para tudo o que estava por vir? A escolha é exclusivamente sua. Mas o tempo está se esgotando rapidamente. O relógio profético está avançando. E 2026 pode ser literalmente o último ano normal. Se este vídeo tocou seu coração, você tem uma responsabilidade: compartilhe com outros católicos. Eles precisam saber. Eles merecem ter a chance de se preparar. Inscreva-se no canal para mais conteúdo sobre profecias católicas, espiritualidade autêntica e preparação para os tempos finais. E deixe nos comentários: você acredita que estamos vivendo os tempos proféticos que Nossa Senhora anunciou em Garabandal? Você está se preparando espiritualmente? No próximo vídeo, vamos explorar algo ainda mais urgente: os sinais específicos que Nossa Senhora disse que aconteceriam imediatamente antes do grande aviso. E por que vários deles já estão acontecendo agora, diante dos nossos olhos? Você não vai querer perder isso. Que Nossa Senhora de Garabandal interceda por todos nós. Que o Sagrado Coração de Jesus nos proteja nestes tempos decisivos. E que tenhamos a coragem e a graça de viver nossa fé católica com autenticidade radical enquanto ainda há tempo. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.